Graças a Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Depois nós vamos ler outro texto no livro de Efésios, capítulo 2, ok? Mas primeiramente vamos ler Colossenses 2, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. Dizem que Paulo, o apóstolo, nunca esteve na cidade de Colossos, que ele nunca conheceu essa igreja de Colossos. Quem era o pastor lá era Epáfras, e dentro de uma necessidade fez perguntas ao apóstolo, e ele escreve essa carta então para ajudar a igreja, que era de um dos seus filhos na fé, né? Então, Paulo chega a dizer assim, eu não conheço a muitos, vocês não me conhecem, uma leitura assim, faz identificar então que Paulo nunca esteve lá, mas que certamente fez discípulos, né, e foi abençoado. Depois também em Colossos, ele diz lá no último capítulo, ele diz o seguinte: leiam, façam com que essa carta vá para Laodiceia, e leiam também a carta de Laodiceia. E que carta é essa? A interpretação que se faz é que essa carta de Laodiceia, nada mais, nada menos do que a carta de Efésios, porque ficava bem próximo dali. Então uma igreja trocava com as outras cartas, e foi dessa maneira que houve a composição da Bíblia, né, do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, ok? Mas vamos ler capítulo 2 de Colossenses, versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15, que diz assim: E, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Na NVI vai dizer o seguinte: cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que era contrário, e ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela leitura pública da Tua Palavra, e que ela, meu Deus, tenha total espaço na nossa vida para realizar o Teu querer, Pai. Nos ajuda a entender, Pai, a vitória que é, o triunfo que o Senhor conseguiu, para todos nós, para a Tua igreja, meu Deus, para cada crente, meu Deus, através da cruz. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, que esta mensagem nos seja revelado, trazido e guardado ao nosso coração, porque assim, meu Deus, nós queremos receber do Senhor mais e mais, porque nós precisamos, nós necessitamos, Pai, sermos avivados e despertados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu quero falar nesta noite, nesta tarde, né, ainda tarde, sobre o triunfo de Jesus. O triunfo de Jesus na cruz. Amém? Meus amados, um rei, ele senta-se num trono, e ele governa a partir de um trono onde ele senta. Jesus, um rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, ele não sentou-se num trono para governar, mas ele foi pendurado numa cruz, e pendurado desta cruz, ele reina para toda a eternidade. Um rei, ele governa enquanto ele vive, quem sabe 20, 30, 40, 50, 60 anos pode ser. Os 3 primeiros reis de Israel governaram cada um pelo período de 40 anos. Saul foi 40 anos, Davi foi 40 anos, Salomão 40 anos.
Alguns reis reinaram pouco, muito pouco. Mas Jesus, irmãos, é rei eterno. O seu lugar não foi um trono, mas foi a partir de uma cruz, é que ele vai reinar. E a partir da cruz, que ele começou a reinar no teu coração, na tua vida, na tua alma, mudando o teu destino, resgatando da maldição e transportando agora para o lugar das bênçãos, conforme Paulo diz em Efésios, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. A Bíblia menciona que ele nos colocou para termos toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E na cruz ele triunfou. O próprio texto aqui vai nos dizer que ele triunfou na cruz. A última palavra do versículo 15 diz: os exibiu publicamente e triunfou na cruz. Triunfou na cruz. Na cruz Jesus triunfou. E como pode alguém triunfar numa sentença de morte? Tipo assim, numa forca. Como é que alguém vai governar sendo executado numa cadeira elétrica? Como é que alguém vai governar estando numa execução? Pois exatamente, amados, o que o Evangelho vai nos explicar e vai nos trazer. Eu vejo que Jesus triunfou, e ele continua a triunfar. Primeiro, ele triunfou sobre o pecado, ele venceu o pecado, ele foi para a cruz sendo santo, ele triunfou sobre toda a maldição. Porque a Bíblia diz que na cruz foram canceladas todas as maldições. Que na cruz Jesus cancelou, ele arrancou, ele anulou o poder das maldições. E maldição, não pense, é algo fictício, não existe. Meus amados, houve uma maldição no Antigo Testamento que durou 500 anos. 500 anos. Ela pairava sobre Israel uma maldição. E esta maldição, ela ficou durante 12 anos, a maldição chamada maldição de Jericó. Quando em Josué capítulo 6, versículo 22 a 27, fala que Josué lançou uma maldição a quem reedificasse Jericó, que foi destruída. Passaram-se décadas e alguns séculos. 500 anos depois, um homem por nome de Hilel, ele reedificou a cidade de Jericó. O que aconteceu com ele? A cidade ficou bonita, ele reedificou. Quando inaugurou a porta da cidade, a Bíblia diz que um filho morreu, e logo depois o outro filho morreu. Havia uma maldição. Havia outra maldição também que perdurou 400 anos. Lá no livro de Reis, capítulo 16 e 3, foi o cumprimento da maldição de Jericó. Mas também outra maldição foi a dos gibeonitas, que Josué fez um acordo de que nunca destruiria os gibeonitas. Passaram-se 400 anos. Quem estava no governo era o rei Saul. E Saul começou a perseguir e matar os gibeonitas. Davi, agora no governo, 3 anos de fome. 3 anos, escassez, miséria no país e na nação. Olha, irmãos, passar um mês com aperto, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ainda vai. Foi quando Davi percebeu que o problema que estava havendo não era natural, era algo espiritual. E ele vai consultar ao Senhor depois de 3 anos. E aí descobre que era um problema de maldição. Então, Davi consulta ao Senhor e descobre, por causa da maldade que Saul havia feito contra os gibeonitas, e então Deus permitiu que aquela maldição chegasse 400 anos depois. Mas a Bíblia menciona, irmãos, que Jesus triunfou sobre a maldição. Pastor, mas o meu avô era isso, eu sou isso também. Olha, no momento que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, você é a nova criatura, a maldição se foi. Amém? Não tem mais, acabou, findou, não existe mais. A maldição não vai, porque Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele se fez maldição no nosso lugar. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no nosso lugar. Isso é maldição lá de trás. Eu creio, irmãos, que algumas coisas elas são genéticas. Ok?
Exemplo, por exemplo, de algumas enfermidades e doenças, ok? São consequências da vida que são geradas. Mas tem outras coisas que elas são maldições e que elas perduram e elas perseguem. Agora, no momento que você está em Cristo Jesus, você não pode aceitar aquilo ali como a maldição lá do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Não, foi cancelado, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, Cristo na cruz, irmão, ele não apenas ele governa a eternidade, mas ele cancelou qualquer tipo de maldição, ok? Quem não está em Cristo está sujeito a qualquer coisa, certo? Qualquer maldição, qualquer coisa. Fizeram uma macumba, fizeram um batuque, fizeram isso, olha, pode fazer. Não vai pegar, amém? Em crente não tem como pegar, porque nós estamos revestidos e guardados pelo Senhor Jesus, amém? E ele se fez maldição no nosso lugar. A Bíblia também menciona que ele triunfou também. Não apenas sobre o pecado, não apenas sobre a maldição, mas também ele triunfou sobre as forças espirituais do mal, sobre o diabo. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e triunfou. E triunfou na cruz. Ele também, meus amados, triunfou sobre o que? A ira do Pai, que estava sobre a humanidade. Jesus também triunfou sobre a condenação eterna, a separação eterna. E eu estava analisando as mensagens que eu tenho ministrado. Geralmente uma vez por ano eu ministro a respeito da cruz. Mas na realidade, era a base da pregação do apóstolo Paulo, era sobre a cruz. Paulo pregava, Paulo ministrava. Eu achei tão interessante ontem, no testemunho do pastor Homero, né, o amor que os irmãos convertidos lá no Oriente Médio têm para com o Senhor Jesus, e que não negam a fé. Estão dispostos a sofrer e a morrer pela causa do Evangelho. Meus amados, o amor que os nossos irmãos que têm naquelas regiões ali, é tremendo, lindo de ver. E é uma das coisas que eu questiono, que se no Brasil houvesse perseguição, depuraria a qualidade do cristianismo. Muita gente que se diz cristão não seria, porque é cristão e vai perder todos os bens, vai perder tudo que tem, vai perder os filhos, vai perder a casa, vai perder o patrimônio. Você imagina que somente houvesse todas as empresas, se tem alguém cristão, está sendo demitido da empresa. Muitos eu acredito que não iriam perder o seu serviço por causa de Jesus. Não, eu creio em Jesus na minha alma, no meu coração, ninguém precisa saber. Eu não sou cristão, mas eu quero ficar trabalhando para ganhar. Meus amados, nós precisamos, amados, entender o preço que Jesus pagou naquela cruz, ok? E pela cruz, meus amados, ele triunfou. Através da sua morte na cruz, ele triunfou. E a cruz, irmãos, na cruz pela sua morte, a Bíblia diz que ele nos vivificou. Efésios capítulo 2, versículo 1, eu quero discorrer um pouquinho Efésios capítulo 2 agora. Diz que ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Como assim? Eu não estava biologicamente, fisicamente morto, espiritualmente morto. E é impossível uma pessoa que está morta, ela sentir alguma coisa. Ela não sente nada. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a... Não, a pessoa morta, ela não sente os seus pecados. Ela peca, ela não sente. Há pessoas que até podem estar na igreja, ir à igreja, voltar dos cultos, e mesmo assim não sentir a dor do seu pecado. Por quê? Mortos. Uma pessoa morta, ela já não sente mais. Nós estávamos mortos, mas a Bíblia diz, meus amados, que por causa da morte do Senhor Jesus na cruz, ele nos vivificou. E a Bíblia diz, ele nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos, nos nossos pecados, vivendo os nossos pecados. A Bíblia também vai mencionar que há uma potestade, há um poder espiritual que governa e nos governávamos. Versículo 2, capítulo 2 de Efésios, verso 2, diz, nas quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que Paulo vai falar depois, mais adiante.
na carta aos Efésios. Ele vai falar do principado, das potestades, o que existe no complô no mundo espiritual. E ele diz que há uma potestade que governa, na qual ele diz, nas quais outrora vocês andaram antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Também ele vai dizer que todos que estão em trevas, neles opera um espírito. Mas pastor, então a pessoa que ela está em treva, tem uma coisa ruim sobre a vida dela? A Bíblia diz, meus amados, que aqueles que estão em trevas, que não conhecem ainda a luz do Evangelho de Cristo Jesus, neles opera um espírito. A Bíblia diz, versículo 2, a parte B diz, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. No espírito que opera em quem? Nos filhos da desobediência. Daqueles que estão afastados de Deus. A Bíblia também vai dizer no versículo 3, que esse era o nosso procedimento, em que nós estávamos, segundo Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, que nós estávamos cegos, nós não enxergávamos, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E o versículo 3 vai dizer que nós andávamos assim, diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos, nós antes andávamos, e diz assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos guiados, meus amados, pelo Espírito que operava nos filhos da desobediência. Olha bem, meus amados, e diz assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se hoje andamos, se hoje fazemos a vontade da carne e dos pensamentos, certamente que não é pelo Espírito de Deus que nós estamos sendo guiados. Nós estamos sendo guiados pelo espírito do mundo, que opera para viver na desobediência, para levar as pessoas a andar na desobediência. Nós éramos, a Bíblia vai mencionar, que nós éramos, meus amados, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, se hoje nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos andando no Espírito. E a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso, que nós não devemos satisfazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. A Bíblia mesmo vai dizer que carne e o Espírito militam, lutam, batalham. O próprio apóstolo Paulo vai falar desse duelismo, em que a carne e o Espírito, ele diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E ele vai dizer exatamente como está a pressão na sua vida, dos seus membros mortais. Paulo vai dizer que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4, o apóstolo Paulo escreve, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos, está falando do nosso passado, e nossos delitos, a Bíblia diz que nos vivificou juntamente com Cristo. E depois Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos. Então nós já estamos, meus amados, nós estamos já, versículo 6 já vai dizer que nós estamos já sentados nas regiões celestiais. Não é alguma coisa lá do futuro, não é uma coisa escatológica, que um dia nós vamos nos assentar, que nós um dia vamos estar assentados nas regiões celestiais. Mas o versículo 6, capítulo 2, verso 6, vai nos trazer essa revelação, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Olha só, versículo 6, capítulo 2, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais. Sabe onde é que o crente está? Sentado nas regiões celestiais. Parei, pastor, mas nós não estamos fisicamente aqui? Sim, mas a autoridade que Ele nos deu, lembre-se que o Senhor Jesus disse o seguinte, eis que vos dou poder e autoridade sobre toda potestade, principado, dominador, conforme o apóstolo Paulo vai escrever depois. Meus amados, Deus não vai nos fazer, já nos fez, já nos deu autoridade. Se você porventura ver uma pessoa espumando na rua, endemoniada, possessa por um espírito, levanta a tua mão e dá uma palavra de autoridade, diga, sai em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso
E porque nós recebemos poder e autoridade dada pelo Senhor. E a Bíblia diz que Ele nos fez sentar nas regiões celestiais. Não é, Ele vai nos fazer um dia nos sentar nas regiões celestiais. Já nos fez. Já é posse nossa. Já é conquista da cruz. Já é conquista que Jesus fez na cruz. Depois, Ele também vai dizer no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus amados, os crentes não sabem, os cristãos nascidos de novo, não sabem que em Cristo há um poder que lhes foi conferido. E às vezes fica aquela vida, está difícil, o mundo está ruim. Meus amados, pode estar ruim, mas nós temos salvaguardados uma posição em Cristo. Amém? Nós recebemos uma autoridade. É como uma pessoa que ela recebeu uma autoridade, mas ela não sabe a autoridade que ela tem. Meus amados, Deus já entregou a igreja, já entregou nas tuas mãos. Há um poder e uma autoridade à disposição daquele que está em Cristo Jesus. Não é alguma coisa que Deus vai nos dar um dia, já nos concedeu, já nos conferiu, já é nosso. Temos é que tomar posição. Ora, se você sabe que você é filho do rei, por que você vai andar como mendigo? Eu não posso, eu não consigo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, mesmo passando por lutas, mesmo passando por provas, ele vai dizer o seguinte: tudo eu posso naquele que me fortalece. Por quê, meus irmãos? Ele sabe a sua posição em Cristo Jesus. Para ele não se apavora com a morte. É impossível, um cristão nascido de novo está com medo da morte, está com temor da morte do futuro. Ele sabe que a morte para a sua vida é uma premiação, da qual o apóstolo Paulo ele vai dizer que melhor é estar com Cristo. Paulo está vivendo um bom momento ministerial, mas ele sabe que estar com Cristo é melhor. E ele vai falar ainda mais. Versículo 8. O versículo 8 vai tirar qualquer mérito humano na obra da salvação, quando ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não é a capacidade humana para ser salvo, não é por fazer alguma coisa, embora que entendamos que as obras na vida de um cristão é a comprovação do seu novo nascimento, da sua vida com Deus. Ok? É uma comprovação de uma mudança e transformação. Verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, irmãos, a santificação é uma responsabilidade, é um dever nosso. A justificação da parte de Deus, é Deus que faz. É Deus que faz através do perdão na cruz, nós somos perdoados, vem sobre nós exatamente a justificação da parte de Deus, somos justificados no Senhor e somos salvos em Cristo Jesus. Porém, a santificação não é da parte de Deus, mas é nós que temos que nos santificar. A Bíblia nos diz em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tanto que as cartas que são escritas é exatamente para nossa advertência, para o nosso cuidado, para nós nos santificarmos. Mas só se santifica aquele que nasceu de novo, aquele que foi transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Só se santifica aquele que nasceu de novo, aquele que antes estava morto e agora vive pela fé no Senhor Jesus. Versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. E aqui vai dizer exatamente que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Ok? Depois do versículo 12, vai dizer como que era o nosso passado. Podia dizer assim, como é que foi o teu passado? Meus irmãos, vai sair horrores como é que era a nossa vida. Como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo Jesus. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 12, de uma maneira resumida, como era o nosso passado. Como é que era o teu passado? Versículo 12 vai dizer: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e pior ainda, vai finalizar o versículo 12 dizendo: e sem Deus no mundo.
Agora, meus amados, versículo 13 vai mostrar o triunfo da cruz que proporcionou chegar e ficar perto dele. Versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então a cruz, o poder da cruz, nos fez e nos abriu a porta da gente chegar mais perto dele, de nos aproximar. Outrora estávamos longe, agora estamos perto. Por quê? Por causa do poder do sangue do Senhor Jesus vertido na cruz. Aquela cruz nos abriu a porta e nos aproximou. Então, ele também é a nossa paz, vai nos dizer como que era antes. Versículo 14 diz: porque ele é a nossa paz, da qual ambos fez um, e derrubando também a parede da separação. Aqui o apóstolo Paulo vai falar do triunfo da cruz, que derrubou uma parede que havia e fazia a separação entre nós e Deus. A Bíblia diz: derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne ele desfez a inimizade. Na cruz, mais uma vitória, desfez a inimizade. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo a potestade que governa, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas Jesus na cruz, irmãos, ele triunfou e ele derrubou uma parede. Amém? Diga graças a Deus. Não existe mais parede. Quando Jesus na cruz, irmãos, ele expirou, a Bíblia diz que o véu do templo foi rompido. Ele foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, da parte de Deus. Foi feita a justiça. E aí Jesus disse: está consumado. Então Jesus é a nossa paz. E ele triunfou na cruz e derrubou a parede. Amém? O triunfo na cruz também, irmãos, nos reconciliou. E a Bíblia diz que matou a inimizade. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado a inimizade. E lá no versículo 19, a bênção vai dizer que agora nós somos família. Verso 19: assim, pois, não sois mais estrangeiro, nem forasteiro. Antes sois concidadão do céu e membros da família de Deus. Vai falar duas coisas que nós éramos e duas coisas que nós nos tornamos. Duas coisas que nós éramos estrangeiros e éramos forasteiros. Duas coisas que nós nos tornamos: concidadão do santo e membro da família de Deus. Amém? Então a gente diz: ô irmão fulano, irmão Beltrano, somos família. Amém? Nós não éramos irmãos, mas em Cristo Jesus nos tornamos família, porque nos tornamos filho. Amém? Graças a Deus. Então também, meus amados, Paulo ele vai encerrar aqui o capítulo com outros textos, mas eu paro essa leitura aqui em Efésios 19, e eu retorno agora, irmãos, Colossenses 2,14, que diz, como nós lemos no início: e havendo riscado escrito de dívida, que havia contra nós as suas ordenanças. Que escrito de dívida é essa? Todos os nossos pecados. O escrito de dívida eram os nossos pecados, como a gente ensina numa das palestras, que quando o criminoso ele era sentenciado, lá ficava na porta da cadeia, na porta da cela, na porta da prisão, ficava ali um prontuário do prisioneiro. Naquele prontuário dizia por que ele está sendo condenado. E ali ficava então dizendo: o cara matou fulano, matou Beltrano no dia tal, tal. Ele é culpado pelo um sequestro, ele é culpado de um assalto, ele é culpado também de ter dirigido embriagado e acidentou algumas pessoas, alejou a outros, enfim, ficava uma lista tremenda. Era essa a nossa lista, todos nós tínhamos uma lista. Qual eram as coisas que mais você gostaria de pensar sobre os teus pecados e coisas do teu passado? Pode estar vivo ainda na tua mente, mas no momento, meus amados, que nós entendemos o poder da cruz, nós vamos entender que Jesus, que a palavra de Deus diz, que o escrito de dívida que havia contra nós e as suas ordenanças estava lá vivo, aquele escrito de dívida, a qual era contra nós, a qual nos acusava. A Bíblia diz: removeu do nosso meio e cravou na cruz. Aquele escrito de dívida foi cravado na cruz. E aí Jesus disse: está consumado. O seu sangue que verteu naquela cruz
O seu sangue que verteu e foi caindo na terra, e foi escorrendo por aquele madeiro, caiu sobre aquele escrito, não fisicamente, mas espiritualmente, foi cancelado todos os nossos pecados. Quando o diabo tentar lembrar a tua mente do teu passado, do teu pecado, você lembre-se do poder de Jesus na cruz. Porque a Bíblia diz, ele cancelou toda a nossa dívida, amém? Então não tem mais condenação. Porque se ele morreu por culpa de quê? Dos seus pecados? Não, dos nossos. Então eram os nossos pecados que estavam cravados na cruz e ele morreu por nós. E ali foi cancelado todo escrito de dívida, todo o pecado que era contra nós. Jesus na cruz, ele cancelou os nossos pecados. A Bíblia diz que ele encravou na cruz, foram cravados na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Havia legalidade no mundo espiritual, porque o diabo é legalista. O diabo, além de legalista, a Bíblia diz que ele é um acusador. A Bíblia diz, o acusador dos vossos irmãos. Lá no Antigo Testamento, onde há uma revelação maior a respeito de Satanás, diz que chega ele diante de Deus, e o Senhor disse, viste o meu servo Jó? Diz ele, sim, eu vi, eu sei. Viu como ele é temente? Viu como ele se desvia do mal? Vi. E o diabo acusa. Diz, olha, ele tem tudo de bom, tu dá todas as coisas para ele, tira, tu vai ver se ele não vai blasfemar, acusando. Aí Deus conhece o coração, e Deus sabia, e Deus não pode tirar tudo, ele não vai. Deus conhece teu coração, querido, Deus sabe do teu coração, Deus sabe da tua alma. Quantas vezes você dá uma escorregada, e Deus sabe que você não quer, Deus sabe a força que tu tem, Deus sabe os nossos limites. O inimigo sempre vai tentar e vai tentar e vai tentar, para tirar as tuas forças e você achar que Deus não é capaz mais de te amar, de te perdoar e te restaurar. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, e o Senhor o levantará. Mas pastor, eu já não é 7, o meu já é uns 15, uns 20, uns 30. Vamos lembrar, irmãos, uma grande revelação, quando Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? O Senhor disse o quê? Não 7, mas 70 vezes 7. 490. Na realidade, irmãos, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, é infinito o seu perdão. Se nós temos, sendo limitados, perdoar 70 vezes 7, imagina a graça e a misericórdia e a bondade do Senhor. Porém, não vamos fazer exatamente como Paulo está nos ensinando. O seguinte, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo diz, não vamos usar isso de pretexto para continuar a pecar. Mas vamos nos afastar. Vamos mortificar a nossa carne, o nosso eu, para servir ao Senhor em santidade, buscar e lutando. Ok? Então, irmãos, na cruz a dívida ela foi paga. Na cruz, o poder da cruz, irmãos, a dívida foi paga. Tem lá, meus amados, o carimbo do sangue do Senhor Jesus, a qual cancelou todas as dívidas. A Bíblia diz, cravando na cruz. E não apenas isto, é o poder no mundo espiritual que atua acusando. A Bíblia diz, tendo despojado os principados e potestades, aqueles que nos levavam a viver aquela vida. A Bíblia diz, tendo despojado, ou seja, tirado o que ele tinha, arrancado o que ele tinha na sua mão, tendo despojado os principados e potestades. O despojo, da qual é o termo, a origem da palavra que Paulo está usando, era quando uma nação lutava contra outra em guerra corpórea, física. Então eles tiravam os bens do grupo com quem eles estavam lutando, do exército adversário, do exército inimigo, da nação inimiga. Então eles levavam espada, levavam as armas, levavam os cavalos, levavam os bens, levavam as roupas, que era um cara, levavam as armas, levavam os cinturões, levavam os capacetes, eles levavam o ouro, levavam a prata, levavam os diamantes, a riqueza que eles tinham. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus na cruz ele despojou
a Satanás, os principados, as potestades, e exibiu publicamente deles. Triunfou na mesma cruz, e triunfou na cruz. Meus amados, esta expressão aqui que Paulo usa é uma expressão militar. Eu já falei isso aqui alguns anos lá atrás, que quando também uma nação ela capturava, ela ganhava contra o exército inimigo, eles tiravam toda a roupa dos inimigos, e eles faziam eles entrar pela cidade, certo? E eles festejavam que estavam ganhando, e aí os inimigos, os adversários inimigos, eles entravam, passavam pela cidade nu, os homens estavam pelados, para mostrar que eles não têm nada, eles não são nada, eles não são ninguém, eles foram derrotados, era uma maneira de humilhar o inimigo. E exatamente, irmãos, o texto que Paulo está usando, tendo despojado os principados e potestades, exibiu publicamente. Esse exibiu publicamente traz essa figura, quando havia uma conquista e uma vitória, então eles entravam para dentro da cidade, expondo a vergonha dos inimigos. Exibiu publicamente deles, triunfou na mesma cruz. Então a vitória da cruz nos deu vitória, meus amados, sobre toda principado e potestade. Amém? E aí a Bíblia nos diz ali no início de Efésios 2, que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, e que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então o Senhor nos colocou a uma superioridade, não uma superioridade material aqui na terra, de ganhar dinheiro, de ter carrões, ter avião, e uma prosperidade a qual é mencionada entre os neopentecostais, não, irmãos, mas ele está falando de uma superioridade espiritual, e essa autoridade que o crente tem que viver, amém? De que nós temos sim autoridade em Cristo Jesus, não porque nós temos, porque nós conquistamos, não, Ele nos deu, Ele nos concedeu, amém? E a Bíblia diz, Ele triunfou na cruz. Então a cruz, irmãos, é um símbolo de dor, de sofrimento e de morte. Antigamente, a cruz ela não era usada como símbolo, era apenas uma punição, e não apenas uma punição, era o pior tipo de punição que poderia ser dado. O castigo da cruz, de todas as execuções, era o pior e mais temível. 3 áreas um condenado à cruz sofria. 3 áreas. Ele sofria na área física, fisicamente. Ele sofria emocionalmente. E ele sofria também moralmente. 3 áreas ele sofria. Fisicamente, emocionalmente e moralmente. Fisicamente, porque a morte ela era lenta. Não é como, por exemplo, uma pessoa diz, cara, tu vai morrer, puxa a arma e pá, dá um tiro na cabeça, a pessoa cai. Ou dá um tiro e pega bem no coração ali, ou uma veia do coração, e o sangue jorra e a pessoa já morre subitamente. Não sente nem dor. Não deu nem tempo de dizer, ai. Na cruz não. Um sentenciado, ele levava dias para morrer, ele ficava pendurado, agonizando. Sentindo a dor, sentindo tudo, o frio, sentindo o calor. Fora que o sangue que começou a jorrar, daqui a pouco vinham os abutres, e alguns chegavam ali e arrancavam até os olhos das pessoas, e eles ficavam ali, chorando, doendo, sofrendo, sentindo cada dor, cada segundo, não vendo a hora da morte chegar, mas eles não podiam nem se matar, porque estavam presos, estavam crucificados. É como, meus amados, alguém sentenciado à morte, e todo dia fosse um dos algozes, chegar lá e arranca o dedo da pessoa, na segunda-feira. E a pessoa fica lá doendo aquele dedo, infecção, batendo. Aí na terça-feira arranca o outro. E aí fica lá, são 2 dedos, agora doendo da mão. Os ossos aparecendo. Depois chega na quarta-feira, arranca o outro. Na quinta, o outro, todo dia. Todo dia arranca um dedo. Durante 20 dias, a pessoa está sem os dedos. No 21º dia, arranca a palma da mão. Corta a mão. 22º dia, corta a outra mão. Depois, no 23º, corta um dos pés. Fica só o toco. Depois, no outro, corta outro pé. Depois, arranca aqui no joelho, no outro, aqui, e deixa só o corpo. E a pessoa fica agonizando. Tira um pedaço da orelha. A cruz era uma morte que agonizava. A pessoa sentia dor.
dos cravos. Ela sentia o peso do seu corpo suspenso somente naqueles cravos. Era terrível. Então a pessoa sofria fisicamente. Alguns dos condenados chegavam a durar 72 horas pendurado na cruz. A pessoa sofria emocional e psicologicamente, até porque era uma tortura. A pessoa ficava lá sentindo a dor. E ela sofria emocionalmente, sabendo que ia se enfrentar tudo aquilo ali. E o terceiro tipo de sofrimento era moral. Era o sofrimento moral porque era uma vergonha para quem fosse pendurado. Era uma pessoa amaldiçoada. Era uma pessoa que as pessoas passavam por ali e zombavam, né? E é porque também a sua vida não tem nenhum brilho mais de ter aquele nome. Tanto que você pode ver, por exemplo, né, de que o sofrimento que eles passavam, eles colocavam os piores elementos ali. E eles eram considerados amaldiçoados. Gálatas 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então sofria, irmãos, fisicamente, emocionalmente e moralmente. Hoje, os judeus, eles chamam Jesus, não de Cristo, nem de Jesus, nem do profeta Jesus. Eles chamam Jesus hoje, de alguma maneira com ódio, eles chamam do o pendurado. Quando eles se referem a respeito do Senhor Jesus que nós amamos, eles o pendurado. Eles não chamam ele de Jesus. Eles não chamam de Cristo. Até porque Cristo é o título de alguém que esperava, que eles estão aguardando. Então hoje os judeus, eles consideram o pendurado, para de alguma maneira, irmãos, zombar, de alguma maneira desprezar, de alguma maneira, né, zombaria, certo? E Jesus passou por todo o martírio e sofrimento para a cruz, exatamente por isso. Então ele se tornou maldito. Se tornou maldito exatamente porque maldito todo que for pendurado no madeiro. E havia uma sentença de maldição divina de quem fosse pendurado no madeiro. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 22, diz, se um homem, culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto e suspenso em um madeiro, em uma árvore. Verso 23, o seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite, tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição. E mais ainda, está debaixo do desprezo de Deus, é o que nos diz no versículo 23. Sendo assim, não tornará impura a terra que o eterno Senhor teu Deus te dá como herança. Mas, irmãos, a cruz era lugar de um condenado. Conforme Gálatas 3,13 que nós já lemos, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição no nosso lugar, se fazendo maldito, porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas a cruz, irmãos, vai mostrar também o que? O plano de Deus, que era a única maneira de Deus o salvar. E é isso que Paulo enfoca nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos. 1 Coríntios 2,2, ele vai escrever, porque nada me propus saber entre vocês, senão Jesus o crucificado. Ele vai usar essa expressão, eu não procurei saber outra coisa, a não ser a respeito de Jesus, o crucificado. Nada me propus saber de vocês, senão eu quero saber o seguinte, Jesus, Cristo, esse crucificado, como está Jesus para você, o que Jesus representa para você. E ele queria saber, Jesus para vocês é o crucificado, é quem sofreu, quem morreu e quem padeceu por vocês. Mas é interessante que Gálatas 6,14, aliás, ele vai dizer, mais longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Para ele agora não é Cristo que está crucificado, Jesus foi crucificado, mas para nos livrar da maldição da lei. Mas agora o mundo para mim está crucificado. E eu quero levar essa mensagem ao encerramento, perguntando, o que está crucificado para você? Jesus ou o mundo? O que está crucificado? O que nós estamos crucificando?
O que você sacrifica hoje? O mundo? Meus amados, não podemos ser amigos do mundo, diz lá no Evangelho, lá na carta de João, e amigo de Deus. Ou seremos amigos do mundo e inimigos de Deus. E Paulo ele está dizendo, nada me propus a saber entre vocês, a não ser a respeito de Jesus, esse crucificado. E aí Gálatas ele vai dizer que o mundo está crucificado para mim, e eu também estou crucificado para o mundo. E Paulo, meus amados, ensina que esta é a única forma de reconciliação com Deus. Efésios 2, versículo 14 ao 16, que nos diz lá, porque Ele é a nossa paz, da qual ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade. Por isto é a lei e os mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar. E aqui, meus amados, é o propósito da cruz, é nos reconciliar. E eu encerro, meus amados, dizendo que não existe outro meio de salvação, só através de Jesus. Havia uma sedução doutrinária que ensinava outras formas de uma pessoa ser salva, mas não por meio de Jesus. E Paulo alertou a igreja dizendo a respeito desse engano. Quando ele diz em Colossenses 2,4, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O engano era imaginar que a salvação era obtida por observância dos rituais, dos costumes, conforme ele vai dizer em Colossenses 2,8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutileza segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Então por que a cruz é um triunfo? A cruz, meus amados, triunfa porque fala do pecado. A realidade de sermos pecadores nos faz mortos espirituais. Pecamos, ficamos mortos. Voltamos para Cristo Jesus, estamos em Cristo, estamos vivos. Vida somente em Cristo. O pecado nos mata. O pecado nos afasta de Deus. E o que é o pecado? Pecado, meus amados, é querer viver aqui nesse mundo e querer agradar a nós mesmos. A Bíblia diz que nós temos que a cada dia nos tornar mortos para esse mundo. Colossenses 3,5, Paulo escreve, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo ele vai escrever, meus amados, que Jesus triunfou na cruz. Colossenses 2,14 vai nos dizer, ele triunfou na cruz. Jesus não foi derrotado na cruz ele venceu. Os romanos pensavam, acabamos com o rei dos judeus. Os judeus disseram, conseguimos vingança. Judas disse, eu consegui trair ele, eu tenho dinheiro. Todos pensaram que os seus planos estavam concebidos, os seus planos deram certo. Não deram certo. O plano de Deus, o plano eterno, deu certo. Era um plano de Deus. Meus amados, não existe evangelho sem cruz. Não queira ser filho de Deus sem carregar a cruz. Não existe evangelho autêntico sem a vivência, sem a permanência, sem estarmos na cruz. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a palavra prega. Meus amados, quem pode nos enganar? Ninguém deve enganar vocês. Dizer que evangelho é sem cruz. Mateus 16, verso 24 até o 27 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Paulo, ele disse a Timóteo, pois vai chegar o tempo em que as pessoas
não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e ajuntarão, arranjarão, procurarão, diz ele, os seus próprios desejos, e procurarão uma porção de mestres, a fim de dizer que elas querem ouvir, que elas querem escutar. Mas o Evangelho, meus amados, confronta. E para encerrar o último texto, Romanos 12:2, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente. Outra tradução diz, pela renovação da vossa mente. E a Bíblia diz, assim vocês conhecerão a verdade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que meditamos mais, meus amados, sobre a cruz, que vivamos na cruz. E aí temos que fazer uma escolha, ou o mundo, ou a cruz. O que nós queremos? Pastor, eu não quero a cruz, ela é desconfortável. Mas observa, a cruz de Jesus, ela não era desconfortável. Não existe uma cruz anatômica que vai fazer bem ao meu corpo, que vai fazer bem a mim. Meus amados, se nós nascemos com Cristo, em Cristo Jesus, todos esses desejos, eles sumiram, e o nosso desejo agora é por Cristo Jesus. Achei tão lindo ontem o testemunho, tão lindo daquele moço, que morreu naquele ônibus, e ele dizia, o seu sonho era morrer por causa de Cristo, e ele morreu por causa de Cristo Jesus. Aquela senhora que teve a bala, e ela disse, não, deixa essa bala aqui na minha perna. Meus amados, que venhamos viver um Evangelho que realmente mostre que nós amamos a Cristo Jesus e a mensagem da cruz. A mensagem da cruz precisa ser pregada. Dizia um pastor, nós precisamos pregar sobre isso. Nós precisamos pregar sobre o arrebatamento. E esse pastor disse, não, mas pregar sobre essas coisas na igreja não dá. Eu digo, dá, é necessário e é preciso. Nós precisamos ouvir isso. Não o que nós queremos, não o que nós achamos. Meus amados, eu sei que os crentes gostam de vitória, gostam de bênção, mas precisamos olhar para Cristo, olhar para a cruz, carregar a nossa cruz, estar disposto a perder por causa de Jesus, mas não abrir mão de Jesus, não abrir mão da cruz. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar vocês para nós orarmos a Deus.